Olá, pessoal. Estou aqui com a doutora Thaís Tosta, dermatologista e minha amiga pessoal. Seja bem-vinda, tá? Obrigada, amiga, pelo convite. Pra gente começar mais um episódio do Pele a Pele Talks. Sei que não foi fácil para você estar aqui, atravessou São Paulo, mas a gente vai falar de um assunto que a gente conversa muito no particular como amigas, como profissionais, que é o futuro da dermatologia, para onde a dermatologia está indo, tanto do lado profissional quanto do lado dos pacientes. E diz aí, Thaís, onde estamos indo? O que está acontecendo com a dermato? Eu tenho me questionado bastante quanto a isso. Conversa até com um terapeuta isso, né, assim, porque em janeiro teve um congresso em Paris que me deixou muito em dúvida, me deu um bug, assim, que eu comecei a pensar, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Parece que médico virou blogueiro, o não médico virou médico e eu me encaixo aonde nisso tudo? Exato. Porque eu acho que um querendo chamar mais atenção do que o outro, poucos realmente querendo buscar uma excelência, né, estudo, enfim, eventos científicos mesmo, mais para ostentação, no meu ponto de vista. Uhum. E aí eu comecei a pensar, falei com a minha terapeuta, será que para algum dia eu conseguir meus pacientes, eu vou ter que fazer isso, me submeter a isso no Instagram, de ostentar minha roupa de luxo, enfim, né, minha primeira classe, porque é isso que atrai o paciente? Não, e ela me perguntou o que é sucesso para mim. E aí, definitivamente, isso não é sucesso pra mim, assim. Inclusive, eu acho que isso vai muito além. Eu acho que as pessoas estão completamente perdidas. É uma apelação, na minha opinião, de ficar postando oração. Uma ostentação. Oração, assim, sabe? Tudo a ponto de chamar atenção. Esse dia eu vi uma dermatologista com a equipe dela, 9 horas da noite, rezando uma Ave Maria. Assim, e com um horário pra mostrar que saiu tarde. E que eu não sei, acho que a religião agora virou um selo de validação, sabe? Também. E eu sou evangélica e eu fico me perguntando, né? Tem até um versículo da Bíblia que fala isso, né? Pra você não ficar orando aos 4 ventos, pra você orar no secreto, no seu quarto. E a que ponto chegamos de você colocar, expor o que é mais íntimo. sagrado, íntimo. Não tem nada mais íntimo do que sua oração com Deus. E a pessoa orando assim, sabe, com o filho dela. Exato. E o grupo de amigas. Eu acho que tá tudo muito vulgarizado. Sim. Tanto a nossa profissão quanto religião. Hoje Deus virou marketing. Eu sou contra isso, você sabe. Eu também converso muito isso com meu marido. Será que eu preciso de tudo isso para realmente chegar onde eu quero chegar como profissional? Né? Definitivamente eu não quero. E assim, o que você falou, o que é definição de sucesso? Claro, é você se sentir realizada na sua profissão, mas tem todo o outro lado, né? De amigos, de família, da sua relação com Deus. E a gente perde um pouco esse filtro até onde a gente se expõe no Instagram, até onde a gente não se expõe. Será que eu preciso me expor para realmente eu conquistar meus pacientes? Me expor dessa forma, nesse nível, né? E essa questão da ostentação é uma coisa que passou do ponto mesmo. A gente acabou de voltar do congresso, né, de cirurgia dermatológica lá em Salvador. E acaba que é um desfile de moda, né? É uma coisa... Até que os eventos da sociedade brasileira, não. Menos. Mas assim... Ainda tem. A gente sabe de pessoas que alugam bolsa de luxo para ir cada dia com uma bolsa no congresso. Então, às vezes você querer passar uma imagem do que você não é. Uma coisa é a pessoa realmente ela viver naquela bolha, ela tem aquela condição de ter uma bolsa, ela vive aquilo, é a realidade dela. Ok? A outra é você querer mostrar uma realidade que não é a sua, né? E aí isso gera, o que a gente até já conversou em outros podcasts com a psiquiatra, aquela questão de você estar o tempo todo se comparando, se cobrando, né? E faz mal. Isso faz muito mal. Tanto que tem hora que você me encaminha as coisas, eu falo, não consumo mais esse tipo de conteúdo, eu te falei isso, né? Sim, você falou. Eu não bloqueou algumas dermatos. Eu silenciei, mas eu silenciei porque eu vi que não estava me fazendo bem. Sim. Eu falava, gente, será que eu vou ter que fazer isso? Eu falei, não vou, eu vou fazer o meu. É isso. A gente tem que encontrar, acho que a nossa personalidade, né, os nossos valores, tudo que a gente acredita. Então, a gente tem que tentar sempre parar, voltar lá pra trás, pensar de onde eu vim, pra onde eu tô indo. E o que eu quero. Por que eu quero isso, o que eu quero, né, pra gente não se perder. Porque é muito fácil também a gente se influenciar. Muito. Né? A gente ser influenciado. Então, a gente olhar pro lado e falar assim, ai, meu, eu tô com a minha roupinha aqui da Zara...
né? Tô aqui com a minha bolsinha da Arezzo, da Schutz, Malemar, você tem ali uma Furla e uma Yves Saint Laurent, mas assim, eu vou usar ela todos os dias? Eu acho Entendeu? que a gente, assim, eu gosto de uma coisinha ou outra. Não, assim, a de gente marca. gosta. Mas assim, você vai se endividar pra chegar e vai ficar a gente sabe ostentando de dermato isso. que compra absolutamente tudo falso. Aí você olha, o brinco é da Chanel, a presilha é da Chanel, o broche é da Dior, a bolsa, sei lá, da Gucci. Uhum. Aí primeiro fica parecendo um outdoor. É. E pra quê? Pra quê? Sendo que assim, a gente deveria estar ressaltando muito mais as nossas características como profissional, né? O curso que a gente fez, o que a gente investiu de tempo de vida naquele curso, naquele estudo, o porquê a gente foi atrás disso, né? A gente estudou muito pra chegar até aqui, né? Muito. Né, amiga? Mas Então, muito. Mas muito. Muito. Né? E não é só assim, Não, eu tava lembrando disso, eu tava agora em Salvador, né? E aí eu tava conversando com uma amiga que tinha ido e o voo dela era só, tipo, meia-noite, 1h da manhã. E aí eu comecei a lembrar. Eu falei, vai pro shopping, vai pro cinema. Uhum. Já que você não tem o que fazer, até pra você não ter que pagar outra diária, vai pro cinema. Eu fazia isso na minha época de vestibular. Às vezes o avião ou o ônibus. Quantas vezes eu não fui pra Curitiba fazer vestibular e voltava de ônibus? Ia sair meia-noite porque eu vinha dormindo. E não tinha o que fazer do vestibular. Eu ia pro cinema, eu ficava assistindo filme. Então, assim, aí eu falei com ela, falei, nossa, quanta coisa eu já passei até chegar aqui, assim, sabe? Desde a época de vestibular. Sim. Aí depois faculdade, aí depois prova de residência, aí depois prova de título, plantão, que se virava, né, tipo assim, absurdo. Inclusive eu conheci ela em plantão, pessoal, no conforto do plantão. Oi, tudo bem? O que você faz? Eu também. Foi. Então assim, a gente já ralou muito, né? Pra chegar aqui, ficar se parecendo esse papel, sabe? De ficar mostrando oração, de ficar ostentando a roupa que tá. Eu te mandei aquele reel da colega que mostrava tudo. O brinco eu não sei da onde, o óculos não sei da onde. Não precisa, pra né, gente? Quê? Pra quê? Não precisa. Eu acho que a gente sai um pouco do foco, que é a pele. É a saúde da pele, a saúde do cabelo, é a saúde da unha, né? E aí entra aquela... Não, eu tô bem desanimada, desculpa te interromper, com o Instagram. Não sei se alguém aqui me segue, mas... Eu postava bastante antes. E sei lá, tem uns 3 meses que eu simplesmente desencanei de Instagram. Eu falei, cara, não sei, eu tô perdida, assim. Sabe quando você se sente patinando? Eu falei, tem uma pessoa ótima pra te apresentar. Ela tá ali nos bastidores, depois eu te... Mas... eu não sei, eu não quero, sabe? Porque antes eu tinha um marketing, mas muito do que também eu passava lá não era minha essência, sabe? Muito. Então... E eu não sei até que ponto vale isso, sabe? Assim mesmo. Então, eu tenho uma bodeada total. Tipo, eu tenho feito curso, eu tenho estudado. E aí, um dia minha tia falou, filhota, você precisa postar, você não parece que você tá parada. Exato, infelizmente. Mas não tem que postar, entendeu? Tipo assim... Não, você tem que postar de acordo com a sua essência, o que você acredita. Não ficar aquela forçação, né? Eu tô num detox. Eu uma das coisas que eu sempre abordei muito, né, com a equipe de marketing é que eu não queria passar a imagem de ser uma dermatologista estética, entendeu? Eu trato tudo, tanto que eu trazei hoje pra conversar, porque a gente tava operando, mas assim, eu tiro câncer, eu tiro um cisto, eu faço dermatoscopia, eu vejo, né, esses dias uma amiga, ela é amiga e paciente, né, do colégio, viu e falou assim, você também olha a pinta? Meu sogro tá com uma pinta estranha. Eu falei, Luísa, se eu não olhar a pinta, quem que vai olhar? O dentista? O biomédico? Tá quase lá. Então, assim, tá tão distorcido que, assim, muitas pessoas nem sabem que dermatologista deve ser dermatologista, olhar pele, cabelo, unha. Fazer um exame físico completo. Né? Então, essa foi outra coisa que a gente frisou muito. Isso aí Vitor Azulay fala muito disso, né? Que é da doença pra saúde e da saúde pra estética. Isso. Eu concordo, assim, 100% com ele. E eu sempre bati muito na tecla também com marketing, assim, eu quero muito abordar que a gente vai olhar, antes de qualquer coisa, a pessoa, do fio de cabelo até a unha do dedão do pé. Assim, não tem um paciente que pisa aqui que eu não examino por completo. E muitas vezes vem por uma queixa, e aí acaba que... olha uma pinta estranha. A gente descobre. Não, quantos casos? Quantos casos? Tipo, eu vim porque meu cabelo tá caindo. Não, calma, vou molhar tudo. Vou tirar essa pinta. É o melanoma. Entendeu? Então, assim, a gente não pode ter esse olhar tão restrito, né? Só estética. Não, primeiro você tem que olhar tudo. E depois você vai pra estética. É isso. E da doença da saúde a saúde pra estética. Isso aí fala tudo. E aí entra muito, assim, aquela que hoje se dividiu, né?
dermato raiz, dermato Nutella. Então, a dermato Nutella faz só estética, tecnologias, Ana. Dermato Glamour, raiz, né? ela não pode fazer isso, ela não pode fazer estética, ela só pode ficar vendo bereba, verruga. E assim, não é, né, isso. Eu me apaixonei por dermato justamente por ser uma especialidade mista, que eu consigo atuar desde um bebezinho até a terceira idade, desde uma coisa muito simples até uma coisa extremamente complexa, né? Então, a dermato verdadeira, inclusive na prova de título, nossa, da sociedade, cai tudo isso, né? Uma loucura. Mais de 3 mil doenças. Mais de 3 mil doenças, 1 milhão de tratados de não sei quantas páginas, atlas de não sei quantas páginas, e tem a parte de estética também, mas é uma pequena parte. Né? Uns Então, 2%, assim, 3% exato. do todo. E aí eu comecei a assistir programa de cirurgia plástica, e eu vi que o que eu gostava era da autoestima do paciente, assim, sabe? De ver, eu arrumava minhas amigas, elas me deixavam cortar o cabelo delas, assim, mesmo. Tipo, teve uma que eu saí cortando e não tinha nenhum curso, nada. Eu cortava, falei, mãe, quero ser cabeleireira. E ficou nisso. Aí uma falava assim, faz administração, aí você administra o salão. Eu falava, Júlia, eu não quero administrar meu salão, eu quero ser cabeleireira. E aí comecei a assistir esses programas de cirurgia plástica, falei, cara, eu gosto disso. É como eu vejo, tipo assim, minhas amigas, na hora que elas se arrumam pra ir pra festa, que eu faço um rabo nelas, maquiagem bonita Você e tal. vê que a pessoa tá se sentindo melhor, tá se sentindo Exato. bem. Aí entrei na faculdade, odiei cirurgia. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da vida agora? Aí gostei muito de cardiologia, fiquei na cardio, assim, até o 5º, 6º ano. E aí no 6º, que a gente roda muito pouco, né, na dermato na faculdade. Muito pouco. O contato é bem escasso. E aí eu falei, gente, é isso, assim, eu via, tipo, um paciente que tinha tratado de acne, que ele chegava de um jeito completamente, assim, cabisbaixo, e aí ele desaflorava mesmo, assim, sabe? Então eu gosto muito da dermato por causa disso. Eu tive, né, muita acne, então eu também vivi isso lá nos Sentiu meus na pele, dos 15 literalmente. até os 20 anos, quando um médico realmente tratou a minha queixa. Depois com hiperidrose, quando minha mãe faleceu, eu tive, tipo, muita hiperidrose, aquilo acabava com a minha vida, eu tomava 5 banhos por dia, eu sempre falo disso, antes de ir pra faculdade, antes do almoço, depois do almoço, na hora que eu chegava da faculdade, antes de dormir. E aí, uma dermatologista, uma santa, fez a toxina na minha axila na época, né, porque era totalmente de uma descompensação emocional que eu tava, do meu luto, e mudou minha vida, sabe? Então, assim, eu falei, gente, é isso que eu quero. E aí caí nesse mundo, dessa loucura. E a gente, quando fala de dermato, a gente, o olho brilha, né? Eu gosto muito. Né? A gente se manda os casos, tá em dúvida, quer discutir algum caso. Ou caso que for bonito, lindo. Olha isso aqui. Que lindo, não sei o quê. Então, assim, é amor mesmo pelo que a gente faz, a gente gosta, a gente estuda muito. Eu tive até que dar uma recalculada, porque eu tava vendo que eu tava vindo só pro meu trabalho. Meu trabalho é uma parte do que é a Thaís. Exato. Mas, assim, eu queria trabalhar pra comprar tecnologia bolsa, não. Tecnologia, você sabe que eu sou louquíssima. Não, eu falei pra você, Thaís, para de comprar tecnologia e vai viajar um pouco, pelo amor de Deus. E tô fazendo isso agora. Então. Mas eu falei, gente, eu preciso viver. Mas é um negócio que realmente... Mas isso também entra essa questão da gente sempre estar se comparando. Gente, o pessoal não para de comprar tecnologia nova, não para. E assim, é um mundo, que nem o Rafa, ele tem tecnologia, é ortopedista, meu marido, enfim. Eles têm tecnologias, tem laser, tem onda de choque, tal. Mas não é igual a dermato, que a cada 3, 4 meses sai novo. E faz parte da ostentação. E faz parte, você viu? Ela tem um laser novo. Só que essas são as hypadas que ganham a tecnologia pra divulgar. Eu não sei se ganha desconto, se não ganha. Mas a questão é que nem sempre é um laser que é legal. Tem muitas Só que por causa do marketing, né, cai na boca do pessoal, dos pacientes, e aí todo mundo sai querendo fazer. E se a gente cai nessa onda, a gente vai comprando as coisas, vai comprando, quando você vê, você não sabe pra onde você tá indo. Exato. Por que você tá comprando, por que você tá fazendo, né? Amiga, elas ganham, vou te falar a verdade. Não, eu sei da fofoca, você sabe. Teve uma que queria porque queria o plasma, sabe o plasma que eu comprei agora no fim do ano? Ela queria porque queria o plasma, que desse, e não deram. Sabe o que ela fazia? Colocou o nome de um protocolo X e ela tampava na hora de fazer, pra não aparecer plasma IQ, entendeu? Então, assim, gente, rola isso, sabe? Isso a gente tá falando entre nós dermatos, entre médicos. É que tem um bastidor que muita gente não sabe, não, né? Nem assim. Imagina. Mas assim, a gente tá falando tudo isso entre dermatos, entre médicos, dermatos e tal. Agora, indo pro outro lado, né, assim, o quanto a medicina, né, especialmente a nossa área, né, dermatologia, tem sido invadida por outros profissionais. Todos, né, até biólogo. Eu falei, tava conversando com elas, que você ficou lá olhando sapo, você ficou olhando rã, perereca, aranha, aí quando sai... Por que não injetar no rosto de alguém? Você viu que foi... Não. Você não viu? Essa é nova pra mim, Você não eu tô em viu? choque, não. Vocês viram, né? Alguém de vocês viu isso do biólogo? Que pode ou não? Foi aprovado. Eles podem injetar agora, muito legal. Entendi. Super preparados, né?
Então. E aí entra uma outra questão que é assim, muitas vezes os pacientes, eles comparam. Por que a toxina botulínica com você é o dobro, às vezes o triplo, do que com o profissional também tem muito disso, XYZ. Entendeu? Por quê? Por quê? Por quê? Gente, o almoço nunca sai de graça, sério. Assim, gente, como que é aquela frase lá, quando o santo Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Porque assim, gente, a conta não fecha. Não existe almoço A grátis. gente tem o valor do material, do produto, que todos eles são importados. A gente tem que repassar isso de alguma forma e ainda ter algum lucro. Aonde que eles vão baratear Junto com isso, tem todo o nosso investimento de tempo, de vida, de estudo, de tudo que a gente estudou, de tudo que a gente praticou, de tudo que a gente abdicou, né? Pra poder, então a gente tem que pôr tudo isso na precificação do nosso... Mas não é só estudo, assim, né? Pelo menos eu acredito que não. Diluição não é a mesma que a gente usa. Não, tem isso e tem assim, é o que eu falei, a conta não fecha. Você tem o preço do negócio, a pessoa põe, sei lá, Botox a 699. Não paga nem um frasco, gente. Não paga, entendeu? Então, assim, provavelmente está sendo subtratado. Isso em longo prazo vai gerar uma resistência. Quando a pessoa chegar lá nos 50 anos, a toxina já não pega mais. Não, mas vamos ser claros agora. Como que eles conseguem chegar a esse valor? Eles não estão fazendo. Então, é isso que eu tô falando. Então, ou eles colocam menos unidades, ou eles diluem mais. Pra quem não sabe, o Botox, ele vem, né, a toxina, enfim, ela vem em pó. E a gente tem que fazer a diluição com soro fisiológico, com uma quantidade estabelecida pela empresa. Então, tem toxina que você coloca 2 ml, tem toxina que você tem que colocar 3, 4. E aí, E não só com toxina, né? Eu sei de gente que faz isso com Radiesse. Vende a seringa do Radiesse, que tem que ser reconstituída, né? Ela já reconstituída no valor de uma seringa pura. Que não vai fazer efeito. Aí depois o paciente vem e fala que não gostou, eu fiz, não deu resultado. Não deu resultado. Então, assim, tá sendo subtratado, né? E aí, o que eles fazem? Colocam muito mais soro. Só que as unidades de toxina são muito abaixo do que o paciente realmente precisa. Isso gera resistência? Gera resistência, dura pouco. O tratamento não fica bom. Enfim. Então, muitos pacientes vêm atrás dessa questão, né, do preço, né? E a gente tem que bater muito na tecla, assim, do nosso valor, não de preço, né? Porque valor, a gente agrega valor, então tudo tá agregado. A experiência que ele tá tendo na clínica, né? A questão do meu estudo, a minha capacitação, a minha prova de título da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Gente, valoriza quem tem título, sério. Essa prova não é de Deus. E assim, aí cai em outra questão, né? A maioria dos pacientes não pesquisa o profissional que tá indo, né? Então, assim, não joga lá, doutora Thaís Tosta, Sociedade Brasileira de Dermatologia, entra no site da SBD e vê se tem RQE, que é Registro de Qualificação do Especialista. A maioria das pessoas não olha. O que ela vai olhar? O TikTok. E aí, provavelmente, número de seguidores. E aí tem aquela questão, assim, especialização em Harvard. Gente, o profissional pôs especialização em Harvard. Então, tem grandes chances. Gente, não todos, mas grandes chances. Você já abre o olho, gente. Pelo amor de Deus. Sinal assim, de alerta. Sinal de alerta, porque assim, a pessoa foi lá, passou um dia em Harvard, viu um curso de inglês, né, sei lá, e tá lá colocando que fez especialização em Harvard. Ou criador do método tal. Nossa, isso é um técnica clássico. XY. Aí vai o nome da pessoa. É um clássico. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Os pacientes, assim, quem tá sofrendo é o paciente, entendeu? Claro. Não, e a gente, porque me dá raiva, sério. Eu sofro, raiva gente, por tudo que a gente não, já estudou e tal, mas assim, no fim das contas, quem paga a conta? E assim, a gente tem visto cada vez mais isso, né? Paciente indo a óbito, paciente, né? Cego, paciente sendo mutilado, né? A gente viu no congresso vários casos. Você viu aquele de PMMA que teve que reconstruir PMMA, a boca inteira, a pessoa ficou deformada. De glúteos, usando mais de 100 ml de PMMA em glúteo, né? Isso evoluindo com hipercalcemia, insuficiência renal. Então, assim, quem vai pagar, no fim das contas, é o paciente. É vontade de gritar e falar assim, gente, pelo amor de Deus. Não, o que me assusta também é que ninguém faz nada. Essa é a sensação que eu tenho. Não sei se é a que você tem. Sim. Ninguém faz nada. Mas, assim, eu já aceitei. É uma guerra perdida, né? Eu acho assim, a gente tem que lutar pra se valorizar como médico. Não, tudo bem. E os pacientes... Mas eu digo assim, no todo, cara, ninguém faz nada. Não. O CRM não faz nada, o CFM não faz nada, a Sociedade Brasileira não faz nada. E eles estão aí, impunes, assim, sabe? A gente vê quantos absurdos eles fazem. As pessoas sendo queimadas com peelings, né? Então,
A gente tava Gente, conversando no Fantástico, todo final de semana sai alguma coisa, né? Tal pessoa teve o rosto queimado, mutilado, não sei o que lá, o menino necrosado. foi fazer o fenol. Gente, fenol ficou na mão de médico durante, sei lá, 60 anos, 70 anos, mais ou menos. Nunca teve óbito. Não tem caso de óbito descrito, pelo menos acho que no Brasil. Foi a esteticista que estava se formando ainda, nem tinha se formado, online, não tinha acabado. E matou o paciente. Aí o que faz? Suspende o fenol. Calma lá, suspende o fenol ou suspende o fenol para não médico? Sabe assim? Mas aí como também regulamentar isso de não chegarem no médico? Porque se tá chegando no não médico, pra mim, o grande culpado médico... é a indústria farmacêutica. Então. Porque é muito dinheiro envolvido, você concorda? É muito dinheiro envolvido. Assim, e agora tá a polêmica do PMMA, se suspende ou não, porque a Sociedade Plástica já proibiu o uso do PMMA. Por mim, proibiria. Agora esse BD ainda tá se posicionando, tá aquela coisa. Mas só usa pra paciente HIV, não é? Que tem lipodistrofia? Não, é o que eu falei, tem gente preenchendo glúteo com 100 ml de PMMA. Mas a sociedade tá defendendo isso? Não tá defendendo, mas também é o que você falou, não faz nada. Sociedade, ajuda! Ajuda nós. Então, assim, e a gente, né, tem que se posicionar como médicos, como dermatologistas que somos e orientar os pacientes, né, bom, reforçar. Mas eu acho que tem muitos culpados nessa história. Tem muito paciente que tá se enganando, mas tem paciente que gosta de ser enganado. Ah, se eu tá mais caro, eu vou no mais barato. Não, ele sabe onde ele tá indo, ele sabe o que ele tá fazendo, sabe. entendeu? Que nem aquela dentista, vamos entrar em polêmica, então, pessoal, aquela dentista que queimou o rosto da médica. Primeiro, o que a médica foi fazer numa dentista porque viu resultados que me... Isso aí é assustador. Porque uma coisa é assim, você não ter a informação. Não, calma, vamos falar desse caso, porque o pessoal não sabe. Sabe? Tu não sabe, Não, gente. tem muita gente que não sabe, muita gente. A médica foi procurar dentista pra tratar a cicatriz de acne, porque ela estava frustrada com os tratamentos que ela fez, né? Enfim, toda vez que um paciente me procura para tratar a cicatriz de acne, eu aviso, olha, a gente vai tratar, ela vai melhorar, mas sua pele nunca mais vai voltar a ser uma pele de bebê. Eu também falei exatamente essa frase. Nunca mais, você cicatriz de acne é muito difícil de tratar, muito difícil. Eu tenho, você lembra? Tipo assim, hoje já é bem discreta. Mas quantas coisas já não fez, né, também? Muitas. Então, mas porque a gente tem acesso é uma também. Construção, É uma exato. construção. Não existe milagre. Aí, a médica vai até uma dentista, como diria uma que eu vi, dentista, pra tratar a cicatriz de acne. A médica queimou o rosto dela inteiro. E aí começaram a aparecer várias vítimas dessa dentista. Dessa mesma dentista. Uma pessoa com equitrópio, você viu? Que chegou a fazer, começou a fazer umas aderências mesmo, por causa desse peeling. Eles pegam aquela fase que tá demasiado, que a pele fica de neném, e vendem isso na internet. Só que não é o resultado final. Gente, milagre não existe. Vamos falar já de antes e depois? Desse povo na internet. Outra coisa, gente. Gente, é muito Photoshop, sério. Essa questão de antes e depois também, assim, tem muito Photoshop, assim, dá pra perceber que tem Photoshop. A pele muda. A pele muda. A pele muda. E a outra coisa é a luz, né? Que a gente é muito chata com isso, você é mais chata ainda que eu, sou né? insuportável. Eu vou na distância A gente tira foto do procedimento do antes e do depois. Então a gente tem que ter uma luz que não tenha janela, por isso que é uma salinha sem janela, um fundo preto, coberto com um aventalzinho preto, touca preta. Por quê? Tudo influencia, vai dar contraste de luz, então gera sombras. Sombra. Então assim, você tira uma foto do antes de um jeito, a pessoa acabada, sem maquiagem, sem, né, tudo horroroso. Aí depois o que acontece? O pós. Aquela luz maravilhosa que deixa a pele impecável, né, com maquiagem, fora um pouquinho do Photoshop. Não, eu fiz um curso que ela ensinava, tá? Eu não apliquei, porque eu não tenho coragem, gente, eu quero ir pro céu, sabe? Mas era o antes, é uma luz aqui, a outra aqui, tinha distância, ela ensinava isso no curso, porque aí faz muita sombra, então você olha no antes, são dois pontos de luz na testa, né, na fronte. E o depois era um spot de luz bem na frente, como se fosse um ring light, sabe? Que tira todas as sombras, já acaba com metade dos problemas, só com esse ring light. E aí eu não tive coragem de fazer, e ela falou, todo mundo faz. E aí, pra você se vender, você entra nessa? Não duvido que uma amiga falou, Thaís, essa é a regra do jogo, entra. Foi não ter coragem? Não, porque daí aquilo também, a gente cria expectativas irreais. E o espelho não mente. Né? E o espelho não mente, então... não, também não. Também não. Eu sou muito chata com foto, até com as meninas. Falo, gente, essa foto não ficou boa, não ficou igual. Uma tá mais levantada, a outra tá mais assim. Então, assim... É difícil de mostrar, né, o antes e depois real, assim. Real. E às vezes é até frustrante, porque você faz 1, 2 seringas, você não vai ter aquele resultado, né? E o paciente chega e fala assim, olha, doutora, eu só queria fazer isso aqui, ó.
Eu só queria fazer isso daqui. Gente, fazer isso daí, ó, a gente tem que rebolar muito, sério, não é fácil. Então é tudo muito sutil e se a gente realmente manter, né, todas as... Como tem que ser a foto, tal. Por isso que às manter vezes... padrão, né, mesmo. Manter o padrão. Por isso que às vezes é legal você ter aquele programa que quantifica, porque às vezes mesmo que visualmente não fique tão... com 2 seringas, você consegue... quanto projetou esse queixo? Quanto projetei o zigomático, né? E etc e tal. Mas esses antes e depois, sério, muita cilada, assim. Tem uma amiga que ela é médica, e aí a vizinha dela tinha ido, enfim, numa dentista, e aí fez o lábio, eu acho, ou era olheira, eu não lembro, e ela não gostou do resultado, tipo, ficou horrível. E a dentista foi e soltou na internet. Ela me maquiou com Photoshop. Ela colocou um olho gatinho, um batom, eu não tô brincando. E ela ficou muito brava. Nossa, gente. Aí eu falei, gente, não tem limite, assim, né? Não tem limite. Não, e a gente tá num país, o brasileiro, né? O Brasil é um país muito vaidoso. Muito. Né? A gente vai para os Estados Unidos. Né? A gente tava até conversando no congresso, né? O país tá em crise. Gente, tá caro pra comer, tá caro pra sobreviver. Ovo, mas não deixa de fazer o Botox. Não deixa de fazer o Botox. É um mercado, o mercado, né, da cosmetria, da estética, é um mercado que no Brasil só cresce. Não tem crise. Não. Então todo mundo olha isso, né, e quer se aproveitar dessa situação, né? Pô, ninguém tem crise, tá todo mundo fazendo tudo, né? Então eu vou fazer também. Aí vai lá, faz um curso de final de semana, se sente habilitado, e aí a gente tem as complicações. A gente conversava muito disso, assim, né? Eu me coloco muito no lugar do paciente. Minha secretária, ela fala que eu sou o pior marketing que tem, assim, porque eu sou muito sincera. Eu quero fazer outra forma. Eu não vou fazer outra forma. Era isso que eu ia te perguntar. Você fala não? Muito. Pro paciente? Muito. E tem paciente que vai embora e depois volta. Porque, gente, não dá. É o que eu falei, assim, eu não consigo mentir, fazer... Sabe aquelas vendedoras que você vai na loja, tipo, você coloca uma roupa que você vê que você tá ridícula, ela fala, nossa, mas tá linda. Pra te vender, eu não consigo ser essa pessoa. Nem eu. Eu me coloco no lugar do paciente. Eu não sei disfarçar, na verdade, tá na minha cara. Eu também, sou bem espontânea, gente. Não à toa, meu Instagram chama Dermato da Vida Real, assim, né? É tudo da realidade mesmo. Mas eu não consigo, assim. Eu olho e falo, não, isso não vai ficar bom pra você. Teve a mãe de uma amiga, que ela vai no consultório, e ela queria fazer Ultraforma pra código de barra. Eu falei, eu não vou fazer, não vai dar resultado. Não, mas a minha amiga fez e ficou bom. Eu falei assim, não vou fazer, não vai dar resultado. Depois você vai falar, tipo assim, que eu te vendi alguma coisa, ou indiquei alguma coisa que não funcionaria. Então, assim, eu sei o que fica bom, a gente sabe o que fica bom. A gente sabe o que fica bom, a gente sabe o que não dá tanto resultado. O que vai dar resultado para um tipo de pessoa, para outra pessoa não vai dar aquele resultado. Exato. Né? E eu falo muito não. E aí muitos pacientes dizem, colocou 1 ml de lábio. Mas eu quero mais, eu queria mais. Eu falo, não, mas já tá bom, nananã, vai ficar volumoso. Não, mas eu queria mais, olha. Eu acho, então, a gente para por aqui, porque a partir de agora, você é meu cartão de visita. Então, assim, se você sai com um bocão aí por aí... Não, teve uma vez... Entendeu? Eu vou contar essa história. Teve uma vez que tinha uma menina da minha faculdade, ela nem mora mais em São Paulo, e ela ia no consultório e queria boca. A boca dela, eu já acho ela muito bonita, a boca dela já tava ótima, mas ela queria mais boca. Eu falava, não, vou fazer mais boca. Chega, queria mais boca. Depois de uns 3 meses me infernizando, ela voltou. Eu falei, tá bom, vamos fazer boca. A boca ficou enorme, principalmente porque tava inchada. E ela postava e colocava lá, @Dermato da Vida Real. Meu Deus. E eu falava assim, eu não vou repostar, porque isso não é o não tipo de resultado que eu gosto, entendeu? E eu falei, a partir desse dia, eu não me traio mais. Eu acho que eu até sei quem é esse caso. Eu falei, a partir de hoje, eu não me traio mais. Não vou mais fazer. Algo que eu não possa repostar, entendeu? Porque é seu nome que tá lá, querida. É um quadro que você foi lá e assinou, entendeu? E todo mundo que olhar a boca vai falar assim, nossa, onde você preencheu? A coisa doutora, segue ela aí. Né? Então já não vou nessa doutora. Então é sobre isso. Gente, se deixar, a gente vai ficar assim a noite toda falando, porque a gente não para, né? Exemplificando com casos, fofocas. Então, encerramos por aqui esse episódio com a doutora Thaís Tosta. Vamos ter mais um com ela, fiquem espertos. Muito obrigada, tá? Obrigada, eu te agradeço muito, tô muito honrada de estar aqui hoje. Então, aproveitem para seguir a doutora Thaís no Instagram, ela já falou. @Dermato da Vida Real. Para me seguir também, @doutora_Patrícia Jacob. E aproveita e já se inscreve no canal para não perder nada.